Olá, turma! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Que o Senhor derrame bênçãos sobre nossa inteligência. Amém? Vamos estar estudando na página 21 a 27. Vamos pegar o lápis, a borracha, vamos estudar. Vamos estar iniciando na página 21, Atividades econômicas rurais e o ambiente. Você estudou que as atividades econômicas praticadas no campo são de fundamental importância para nossas vidas, não é? Pois no espaço rural são desenvolvidas atividades de produção de alimentos, criação de animais e extração de minerais. Alguns impactos ambientais são decorrentes das atividades econômicas que podem ocorrer tanto no espaço urbano como no espaço rural. Porém, podemos aprender como esses impactos podem ser evitados. Temos abaixo um espaço urbano, nós temos prédios, lojas, carros, e nós temos um espaço rural. Temos um trator, árvores. Nós já vimos que as atividades econômicas praticadas no campo são de fundamental importância para nossas vidas, pois no espaço rural são desenvolvidas atividades como criação de animais, extração de minerais, produção de alimentos. Então, essas atividades, elas contribuem para o desenvolvimento econômico do país e também para a transformação das paisagens rurais, normalmente associadas a impactos ambientais positivos e negativos. Veja nos exemplos, nós temos imagens de impactos negativos, como as queimadas, poluição dos rios, do ar e do solo e a redução da biodiversidade. A biodiversidade significa a diversidade de plantas e animais na natureza, a quantidade de animais que temos que com a poluição eles saem de seus devidos locais. As queimadas, a poluição do ar, do solo e da água e a redução da biodiversidade são alguns exemplos de impactos ambientais negativos causados pelas atividades humanas dos homens praticadas de forma irresponsável. Então, vocês estão observando na imagem, vejam que a poluição dos rios, as queimadas, então, tudo isso são exemplos de impactos negativos. O que significa a palavra queimada? Queimada é diferente de queimadas. Queimada é o nome dado para o uso do fogo de forma controlada, com o objetivo de limpar um terreno e prepará-lo para o cultivo agrícola ou pastagem de um gado. Apesar de ser uma prática comum nas propriedades rurais do nosso país, a queimada é um método atrasado, com os impactos negativos para o ambiente, pois além de deixar o solo infértil, contribui para a poluição do ar, como as fumaças, e o desaparecimento de espécies locais. Então, queimadas significa a poluição do ar, do solo e da água, diferente da palavra queimada. Veja na imagem, nós temos a vista aérea de queimada em uma propriedade rural em Jaguariúna, São Paulo. Observe. A poluição do ar, do solo e dos rios, em razão do mau uso dos agrotóxicos, também é um exemplo de impacto negativo que ocorre no campo. A fim de diminuir a quantidade de insetos, doenças e plantas daninhas que afetam a produtividade agrícola, muitos agricultores não respeitam a lei sobre os produtos de controle de pragas e aplicam grandes quantidades desses defensivos agrícolas nas lavouras, prejudicando o meio ambiente. Então, alguns agricultores eles não têm consciência de que eles devem estar utilizando de uma maneira moderada esses agrotóxicos. Observe na imagem, eles estão fazendo uso da aplicação defensivo desse produto agrícola nessa propriedade rural no município de Rio Verde. Observe a imagem, como fica na hora que eles estão fazendo uso dessa aplicação desse agrotóxico.
a extração de minérios também colabora para a ocorrência desses impactos ambientais na natureza. Eles podem causar alterações na flora, que são as árvores, a vegetação, e na fauna, que são os animais locais. Também causa a poluição de rios, lagos e no solo. Veja a imagem, nós temos como, por exemplo, nós temos o rompimento de uma barragem de Mariana em Minas Gerais. Foi em 2015, em que uma avalanche de lama tóxica soterrou pessoas, animais, plantas e rios, causando uma tragédia social e ambiental. E em 2019, o desastre se repetiu e outra barragem de mineração rompeu-se no município de Brumadinho, também em Minas Gerais. Observe a imagem, nós temos a atuação das equipes de resgate de terra em Brumadinho, quando ocorreu o rompimento da barragem de Minas Gerais em 25 de janeiro de 2019. Veja na imagem. Vamos para a seção Lápis na mão. Vamos responder as questões. Número 1. Cite exemplos de impactos ambientais negativos decorrentes das atividades econômicas praticadas no campo. Então, vocês vão estar escrevendo quais são os impactos ambientais negativos que eu expliquei anteriormente. Então, vocês vão estar escrevendo nestas linhas abaixo. Número 2. Analise as imagens e depois relacione cada uma ao seu texto correspondente. Vocês agora irão analisar o texto correspondente com cada imagem. Número 1, nós temos o Capão Bonito, São Paulo, 2019. Número 2, nós temos Mariana, Minas Gerais, 2015. Número 3, nós temos Alto Alegre, Roraima, 2019. Então, vocês irão ler o texto que corresponde a cada imagem. Irão marcar os números 1, 2 ou 3. Observe a imagem e o texto correspondente para que vocês possam estar fazendo corretamente. Vocês devem destacar o material de apoio, que tem uma atividade para que vocês possam estar realizando. Iremos estar estudando as atividades econômicas urbanas e o ambiente. As paisagens urbanas, especialmente nas grandes cidades do Brasil e do mundo, apresentam maior ocorrência de impactos ambientais prejudiciais à natureza. Isso acontece em virtude da maior concentração de pessoas e das atividades econômicas desenvolvidas nesses locais. O número de pessoas, geralmente quando tem um número maior de pessoas nos locais, acontece o maior número de impactos ambientais. Tanto no campo quanto na cidade, a água é fundamental para o desenvolvimento das atividades econômicas, principalmente das atividades industriais, nas indústrias. Você vai observar agora o infográfico a seguir sobre a quantidade de águas utilizadas na indústria para a produção de alguns alimentos e produtos. Observe a imagem, nós temos um infográfico. Veja a quantidade de água utilizada nas indústrias para a produção de alimentos e produtos. Na primeira imagem, nós temos uma folha de papel A4. Eles utilizam 10 litros de água para estar fazendo a folha de papel A4. Uma barra de chocolate de 100 gramas, eles utilizam 1.700 litros de água. 1 quilo de macarrão, eles utilizam 1.827 litros de água. Uma calça jeans, eles utilizam 10.000 litros de água. Veja como é numeroso a quantidade de águas. Em um automóvel, eles utilizam 4.000 litros de água. Então, vocês viram a quantidade que eles utilizam nas indústrias, para a fabricação destes produtos. Você sabia que para consumirmos qualquer alimento ou outro produto, foram necessários muitos litros de água para a sua produção? Vocês observaram? E é essa água consumida que não vemos, que é chamada de água virtual. Então, essa água que a gente não vê, ela é chamada de água virtual.
processo industrial, que é nas indústrias, muitos produtos químicos eles podem ser adicionados à água para obtenção do produto final. Às vezes, a água ela faz com que o produto tenha maior durabilidade. Na fabricação de automóveis, por exemplo, os carros são submersos em misturas de água com diferentes produtos químicos, e isso para proporcionar maior durabilidade à lataria do automóvel e prepará-las para a pintura. Geralmente, quando você está adicionando a água, ele vai prepará-la melhor para uma pintura. As águas provenientes desse processo são chamadas de resíduos industriais e são altamente poluentes. Observe a imagem, ou seja, prejudiciais à natureza. Por isso, necessitam de tratamentos adequados por parte de indústrias antes de retornarem aos rios que passam pelo espaço urbano do município. Entretanto, há indústrias que não tratam corretamente seus resíduos, despejando-os clandestinamente em rios, lagos ou mares, o que causa sérios impactos ambientais. Ou seja, às vezes as pessoas elas deixam resíduos no locais ou então elas jogam em outro rio e aí eles não sabem o impacto que ela vai causar devido àqueles resíduos, devido ao que vai acontecer com aquele objeto. Outro problema que prejudica o ambiente das cidades é a poluição do ar, que pode ser causada pelos poluentes emitidos pelas indústrias e por aqueles que saem do escapamento de muitos automóveis. A poluição do ar, também conhecida como poluição atmosférica, causa muitas doenças respiratórias e doenças de pele nos seres humanos. Além disso, ela é prejudicial a toda a fauna e flora do local. Observe a imagem, nós temos a emissão de fumaça por meio de um veículo em Curitiba, 2017. Você estudou que as cidades apresentam uma maior concentração de construções como moradias, indústrias, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço. E dessa maneira, o mau uso e a ocupação inapropriada do solo, principalmente em áreas de encosta, podem ocasionar prejuízo ao ambiente. E como consequência, as pessoas que vivem ou trabalham nessas áreas, observe as ilustrações a seguir. Então, nós temos 3 imagens aí. E geralmente o solo das encostas é prejudicado. Você estudou que as cidades apresentam uma maior concentração de construções como moradias, indústrias, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço. Dessa maneira, o mau uso e a ocupação inapropriada do solo, principalmente em área de encosta, podem ocasionar prejuízos ao ambiente. Como consequência, as pessoas que vivem ou trabalham nessas áreas não estão muito tranquilas. Observe a ilustração a seguir. Geralmente, o solo das encostas é protegido por impacto da chuva e pela vegetação. Quando há desmatamento ou construção nessas áreas, a água infiltra do solo, deixando-o encharcado, o que causa deslizamento e desabamento, e isso expõe a população a riscos de acidente. Vamos para a sessão? Vamos brincar. Decifre o enigma e complete a frase. Então, você vai estar observando a frase e vai estar completando. O caju, nós temos a sílaba ju, temos o dominó, ado e eno. Então, vocês vão descobrir qual a palavra que está faltando, quais são as letras que estão faltando. São necessários 960 litros de água para a produção de... Então, vocês vão estar escrevendo ao lado. 96 folhas, por isso temos que ter a responsabilidade sobre tudo o que espaço, evitando o desperdício de água virtual. Então, vocês podem estar escrevendo nestes espaços abaixo. Gente, vamos ficar por aqui. Um abraço no coração de todos. Bom dia para vocês. Beijos.